E chegou o fim, as nossas férias. E eu vou te falar que tava morrendo de saudade de gravar vídeos para trazer dicas tops para vocês. E hoje a gente está trazendo uma dica de um dos maiores sucessos da Netflix que chega na sua terceira temporada. A gente está falando de Emily em Paris. E digo mais, já chegou com muito sucesso novamente para essa terceira temporada. Rápido, já atingiu o top 1 das mais assistidas da Netflix. E com certeza vai vir com bastante história pra gente debater a respeito dessa terceira temporada. E eu já tenho uma revelação polêmica para falar sobre Emily em Paris, que a série está virando um novelão. Mas como assim, Vinícius, um novelão? Vamos explicar mais, mas primeiro vamos soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para mais um review aqui no canal. Vamos falar sobre a terceira temporada de Emily em Paris. E eu já trouxe um pequeno spoiler para vocês de que essa terceira temporada virou um novelão. E eu vou falar que eu classifiquei ela como sendo a pior das 3 temporadas. Mas a gente vai entender um pouquinho mais do porquê de termos chegado a esse veredito sobre Emily em Paris, terceira temporada. Primeiro, vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. E aí, já está inscrito aqui no canal? Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. Antes da gente falar de Emily em Paris, terceira temporada, queria deixar só mais uma informação de que esse é um vídeo que vai vir com spoilers. Como a gente vai falar de uma temporada específica, vamos fazer uma análise dessa temporada, vamos fazer um review, falar um pouquinho do que foi essa história em si, com certeza a gente precisa entrar em detalhes que, se você não assistiu e não gosta de spoiler, vale a pena dar um pause aqui e ir lá assistir essa terceira temporada. Super rápido e fácil, 10 episódiozinhos de 30 e poucos minutos, você maratona isso rápido. E aí depois você volta aqui pra gente trocar bastante informação, conversar bastante a respeito de Emily em Paris. Mas vamos lá falar dessa terceira temporada, porque tem muita coisa pra gente bater um papo bem bacana. Bom, de início a gente já traz que essa é uma temporada que chega, assim como a segunda, fechando as histórias que ficaram em aberta na temporada anterior, que foi a segunda temporada. Ele já tinha feito isso na segunda temporada, fechando as histórias que tinham ficado em aberto em relação à primeira, e agora nessa terceira temporada chega dando esse foco. A Emily tinha que fazer uma escolha, e essa escolha é feita aqui. Claro que, em se tratando de Emily, era óbvio que ela iria se enrolar na hora de falar para as pessoas qual foi a escolha dela. Então ela ficou com medo de magoar a Madeleine, ficou com medo da Sylvie não aceitar ela de imediato. Então esse dilema ficou muito forte na história sendo contada aqui nos primeiros episódios. E isso Emily trouxe muito bem. Fechou bem o ciclo em relação ao término da segunda temporada e falou um pouco mais sobre essa escolha, sobre o dilema da Emily em ter que escolher aonde ela iria trabalhar. A paixão dela que ela começou a sentir por conta de Paris, ou então ficar na segurança do emprego anterior, que estava dando, inclusive, uma segurança financeira bem maior para ela e a chance dela voltar para a cidade natal dela, Chicago. Só que trazer essa história aqui em relação a esse fechamento desse ciclo da segunda temporada também começou a mostrar uma das fragilidades em relação a essa terceira temporada, que é a história sumir com alguns personagens de forma rápida e de forma simplória, inclusive. A história não entra em muitos detalhes e alguns personagens que não fizeram tanto sucesso simplesmente são descartados de uma hora para outra, como é o caso da própria Madeleine, que acaba voltando para Chicago. A história acaba até encerrando esse ciclo
mas é de forma muito simplória. Não somente da Madeleine, mas como o próprio namorado da Mindy ali, que era o que tocava com ela na banda de rua, e do próprio namorado, fotógrafo da Sylvie. Ou seja, a história some com alguns personagens de forma muito simples, é rápido. É muito fácil a forma como ela descarta esses personagens. Inclusive, alguns textos em relação a esses descartes ou a própria história acabaram não colando muito, como é o caso do próprio fotógrafo lá da Sylvie, em que o ex-marido dela volta a aparecer ali em relação à história dela, da Sylvie mesmo, já que agora ela é a dona da própria agência de marketing, né, de publicidade lá da França. Então ela acaba ficando ali nesses dilemas que a gente sabe que a Sylvie enfrenta isso de forma muito tranquila em relação à quantidade de homens, aos homens, às paixões dela. Mas ela simplesmente aceita de forma muito fácil o ex-marido ali e acha que o namorado tem que aceitar também. E aí simplesmente ele fica nervoso com aquela situação e vai embora, e some. E simplesmente a história descarta esse personagem dessa forma. Da mesma forma aconteceu com o próprio Benoit lá, em relação a Mindy, né, dele ficar com um certo ciúme em relação a ela, por uma pessoa que conhecia a Mindy desde a infância e que acaba se tornando fã dela ali. Que já era fã dela lá do passado e agora mais ainda em relação à carreira de cantor, e que é um personagem muito forte dentro dessa história, que acaba vindo a trabalhar também com a agência da Emily, tem alguns embates ali em relação ao próprio poder, em relação a contratado e contratante, mas que essa história, ele também acaba sendo descartado de forma muito rápida. O Benoit acaba sendo descartado de forma muito rápida, porque ele tem esse ciúme, e simplesmente ele é o atual namorado. Não é para ele simplesmente pegar as coisas dele e ir embora. Tá certo que existe a diferença de classes sociais ali que está sendo mostrado, mas foi muito fácil. Nenhum namorado pega as suas coisas e simplesmente vai embora de uma hora para outra sem ter uma conversa mais a fundo, de ter um texto mais profundo em relação à própria briga que eles teriam. A história simplesmente faz isso de forma muito fácil. Mas por que eu estou explicando todos esses descartes em relação a esse início dessa temporada? Exatamente porque isso acaba mostrando do porquê da história ter virado esse novelão. Ela acaba trazendo muitos ciclos em relação aos personagens, alguns arcos que fogem um pouco do tema central. Emily, antes tudo estava ligado a Emily, e agora os seus arcos estão um pouco mais independentes. O próprio arco da Mindy, o arco da Sylvie, alguns arcos estão bem independentes e acabam tendo histórias específicas e que fogem de um tema central único, e acaba tendo muita informação sendo trazida numa temporada de 10 episódios de 30 minutos e que acaba ficando muita coisa jogada. E com muitos arcos saindo de um tema central, isso acaba lembrando uma novela, ou seja, Emily virou um novelão. Agora, por um lado, isso é bom, porque acaba dando ênfase a alguns personagens que eram bem secundários nas temporadas anteriores e que cresceram demais em relação a essa terceira temporada, como é o caso do próprio Alf, da Mindy, que vem crescendo a cada temporada e ela está muito divertida dentro dessa história. O Alf também cresce bastante, também bem divertido. Fora outros personagens que acabam aparecendo mais dentro da própria agência. O Luke é mais explorado aqui dentro dessa história, trazendo também bastante diversão. Não podemos negar que Emily tem essa meiuca bem divertida, com histórias engraçadas e que vão te prender dentro dessa trama. Mas não existe uma trama central. São tramas que são jogadas ali e a gente que vai costurando isso para o final. Até porque não tem por que costurar essas histórias, porque são histórias que não tem nada a ver ali com o meio. E se não tivessem na trama, não fariam a mínima falta. Just some existential angst. That is so American. Maybe the pressure is not worth it. It's definitely worth it. It's your dream. E aí a gente chega no final, aonde sim, agora sim a trama se prende ali naquele quarteto principal,
que o Alf se tornou parte desse quarteto principal, né? Que eu falei até nos vídeos anteriores que são dois triângulos amorosos, né? Que é Emily, Alf e Gabriel, é Emily, Gabriel e Camille, ou seja, Camille e Alf são as duas pontas que formam do quarteto dois triângulos. Dá uma olhada no vídeo lá anterior que vocês vão acabar entendendo um pouquinho mais do que eu estou falando. Mas esse quarteto principal acaba trazendo aqui sim uma trama fechada para esse final, lá nos dois últimos episódios, que é quando o Alf acaba não apresentando a Emily para sua família, ou seja, ele ainda tem muito receio em relação ao namoro dele com a Emily. A Emily tem todo aquele impasse em relação ao Gabriel. O Gabriel está querendo saber o que ele vai fazer da vida dele em relação a Camille, e a Camille acaba botando a boca no trombone, falando tudo em relação aos sentimentos dela, já que ela também teve uma relação amorosa com Sophie, que é uma outra personagem que aparece aqui, que apareceu lá na galeria de arte dela, uma das clientes dela, é uma artista muito famosa. Elas acabam tendo uma fera ali, e isso acaba abalando muito em relação ao relacionamento dela com o Gabriel. E aí, por conta disso, no momento que o Gabriel acaba pedindo ela em casamento, em que eles vão casar, na hora do sim ali, a Camille acaba botando a boca no trombone e expondo a própria Emily para todo mundo, inclusive para o próprio Alf, que estava ali do lado. Até porque a Camille fala do trato que elas fizeram lá no passado, da Emily não se envolver mais com o Gabriel, e que a Emily tem essa paixão pelo Gabriel, ou seja, que eles se amam. Termina o relacionamento da Emily com o Alf, mais uma vez sem haver uma conversa madura em relação a esse relacionamento, mas o Alf sai ali realmente nervoso, e esse é o primeiro ponto em relação a esse final, que traz ali todo o conflito que é formado em relação a esse quarteto, e que a gente estava esperando durante toda a temporada, e que ele só se desenrola lá no finalzinho dessa terceira temporada. E o outro ponto que Darren Star faz mais uma vez aqui pra gente ficar aguardando a quarta temporada, é deixar aquela ponta solta para a próxima quarta temporada. E essa deixa é exatamente o Gabriel contando para Emily. Eles acabam vindo conversar sobre toda essa situação, sobre a situação deles, a situação dele com a Camille, e ele acaba contando para Emily que a Camille está grávida, e simplesmente solta essa bomba no momento em que a temporada termina, deixando a gente mais uma vez órfãos por mais um ano para aguardar a quarta temporada de Emily em Paris. Bom, em resumo, essa terceira temporada acaba tendo um meio de campo ali que foi muito mal explorado, que acaba querendo dar ênfase a vários personagens e acaba não tendo um tema central, mas que fecha bem a ponta solta que tinha ficado da segunda temporada em relação à agência. Isso acaba desenrolando dentro dessa história, e que cria uma nova trama que vai ser explorada na quarta temporada. É somente dessa forma que Emily acaba sendo trazida pra gente aqui como uma trama central. Mas ainda é uma série que vem muito divertida, com textos bem inteligentes em relação a temas atuais, como LGBTQIA+, algumas inclusões, romances que estão acontecendo, família, muita coisa de família acaba sendo trazida aqui, e o próprio sucesso da Mindy, a parte de empresas, as brigas que acontecem ali em relação a contratos, a qual empresa que vai seguir, tudo isso é uma trama que acaba sendo bem contado aqui pra gente, apesar de ter histórias que poderiam ser facilmente descartadas. Mas não é isso que um novelão traz pra gente. Então Emily consegue contar bem pra gente, mas se transformou nesse novelão que a gente adora. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você gostou, não gostou? Curtiu, não curtiu? O que você mais gostou em relação a essa terceira temporada? Ou se realmente Emily virou um novelão? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções em relação a Emily, se ainda é uma série que você vai continuar acompanhando, se merece estar no Top 1. Vem, comenta aqui pra gente poder trocar bastante informação a respeito dessa série que a gente tanto ama. Ah, e só mais uma coisinha, os looks mais uma vez vieram
arrasando. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no Séries em Série, toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. E estamos de volta das férias e muito conteúdo novo vai vir por aí. Vou deixar aqui 2 vídeos aqui para vocês irem lá e curtirem também um pouquinho mais aqui do Séries em Série. E a gente já se encontra nesse próximo vídeo. Um grande beijo, fui!